Amém. Irmãos, vamos agora à exposição de Êxodo, continuando, para aqueles que nos visitam, nós estamos na exposição continuada e chegamos hoje ao capítulo 16. Nós vamos ler do verso de número 20 e o 21, mas nossa exposição será do 22 ao 36, certo? Nós vamos ler do verso 20 ao 21, capítulo 16, e vamos em seguida expor o verso número 22 ao verso de número 36. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos, cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. Ó Senhor bendito, nós estamos reunidos, Senhor, diante de Ti, para Te louvar e Te bendizer e também para Te ouvir, Senhor. És o autor deste texto. És o protagonista dessa história, Senhor, e automaticamente nos ilumina, Senhor, para compreendermos Tuas palavras, para nos submetermos a elas, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Pai, destruir a nossa incredulidade, a dureza do nosso coração, quando começarmos a ouvir a Tua voz, Senhor, para que o Senhor não nos julgue, para que o Senhor não nos julgue, para que o Senhor não nos condene, ó Deus, em nossa própria rebeldia. Livra-nos, Senhor, disso com o Teu poder, para a glória do Teu santo nome. Amém. Poder sentar, irmãos. Semana passada, introduzimos a peregrinação de Israel no deserto. Nós vimos que nós estamos diante de um segundo bloco, onde o Senhor vai conduzir Israel pelo deserto. E surpreendentemente, aquele êxtase em resposta à salvação divina foi substituído rapidamente por queixas. Nós vimos que bastou ser privados de água e de alimento que lhe fosse do gosto, ergueram-se contra os líderes espirituais, contra Deus, na verdade. Inclusive, acusando de não ser tão bom quanto pensavam. Nós vimos, eles preferiram a morte do que a salvação do Senhor. Mas uma coisa ficou clara, nós vimos que o Senhor estava tentando o seu povo, estava objetivando ensiná-los o caminho da confiança e da obediência. O Senhor queria que esse povo que foi salvo confiasse nele e o obedecesse. E eles precisavam, irmãos, aprender a confiar, a obedecer ao Senhor, porque uma vez salvos, Deus espera que o seu povo confie e obedeça. Mas nós ainda estamos no texto, no enredo do maná. E Deus tinha também outro interesse, Deus tinha outro objetivo, Deus queria ensinar também outra coisa ao seu povo. O enredo do maná, ele se desenrola. E agora estamos diante de um novo teste. Há um novo teste do Senhor para o povo. Vamos ver, irmãos, que o povo já havia sido abençoado com o alimento que provinha das mãos de Deus. Deus havia prometido, e nós veremos, como nós vimos, que o Senhor cumpre com suas palavras, porque o Senhor é fiel. Então a mão dele, com sua provisão, já estava a sustentar o povo. Mas ainda era necessário ensinar uma coisa ao povo. Ainda era necessário ensinar algo ao povo. E a guarda do dia do Senhor é mais uma instrução divina. Então, como veremos, eles colheriam o alimento durante a semana com uma porção dobrada na sexta,
para dedicarem o sábado plenamente ao Senhor. Não era uma parte do sábado, não era uma parte do dia do Senhor, era o dia todo dedicado ao Senhor. Seria o dia separado para a adoração, conforme o Senhor ordena. Porém, irmãos, alguns profanaram o mandamento, buscando alimento. Então, o tema de hoje, meus irmãos, é: o Senhor ordena que separe um dia para a adoração em resposta à sua salvação e provisão, mostrando assim, irmãos, a importância do dia do Senhor para o cristão. Eu espero, meu irmão, que você atente para o que eu vou dizer, não porque eu estou dizendo, mas porque assim o Senhor ordena. Então, já que o dia do Senhor é um dia importante, por que então o dia de descanso, o dia do Senhor, é tão importante para o cristão? Nós vamos ver 3 coisas aqui importantes dentro dessa narrativa e espero que seus ouvidos não estejam tapados para não ouvir a voz do Senhor. Primeiro, o dia do Senhor, meus irmãos, é importante para o cristão porque é um mandamento de Deus. Nós vamos ver isso do verso 21 ao verso de número 24. Mas eu quero começar lembrando, a partir do texto que nós lemos, porque a narrativa anterior denunciou a desobediência do povo. Eles guardaram o maná para o outro dia, quando não deveriam. Se você for para o verso 19 e o verso de número 20, você percebe isso. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Deus havia ordenado que durante a semana não guardassem porção dobrada. 20 diz: eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. A ira de Moisés, meus irmãos, é pertinente, pois Deus havia prometido provisão diária, instruindo-os a não se preocuparem com amanhã. Colham, mas não se preocupem com amanhã. Eu vou suprir a cada dia o vosso alimento. Imaginem, irmãos, que Deus aqui não está reprovando poupar. Deus não está reprovando economia. Na verdade, irmãos, o armazenamento, ele está sendo proibido, visando ensiná-los a confiar no sustento divino. Deus não está condenando a poupar, mas Deus está instruindo o povo, a partir desse princípio deles não guardarem para o outro dia, a confiarem no sustento divino. Então, planejar, armazenar, economizar, não são ações pecaminosas. Mas, irmãos, aqui, por exemplo, pode nos ensinar que, por vezes, pessoas econômicas demais, elas podem estar revelando um pecado sutil. Pessoas econômicas demais podem estar revelando ganância e desconfiança na provisão divina. E o que o Senhor está ensinando a Israel é que um bom mordomo é servo da providência. Um bom mordomo é servo da providência. E é isso que Deus quer ensinar ao povo. Deus quer ensinar ao povo que confie na providência. Repare, por exemplo, que no verso 21, ele diz assim: colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. Notem que no verso 21 está sendo dito que eles estão colhendo. Cedo eles estão levantando, colhendo,
Mas o texto quer mostrar que o Senhor era quem estava alimentando o povo. O texto tem toda a intenção de dizer isso ao seu povo. É Deus quem está sustentando o povo no deserto. E aqui é uma demonstração, mais uma vez, dentro da estrutura da narrativa, que é Deus quem está, sim, alimentando o povo. Eles estão levantando cedo, eles estão colhendo, ou seja, eles estão trabalhando, mas é o Senhor quem está mandando o alimento. Então, diariamente eram sustentados, não pela tarefa diária, mas pelo compromisso de Deus. Deus comprometeu-se a alimentar o seu povo. Então, levante cedo, trabalhe, mas o Senhor está dizendo, o sustento vem de mim. Eu que sou a provisão, eu que alimento. E é a partir disso, desse princípio, que o Senhor vai estabelecer o sábado, o dia dele, para a adoração. Então imaginemos, irmãos, como funciona, ou como poderia funcionar a cabeça de Israel dentro de um contexto agora de libertação no deserto. Imaginem, por exemplo, que Israel recorda, e você sabe muito bem, que Israel era escravo, e como tal, ele estava padecendo, nós vimos nas narrativas anteriores, como tal, ele estava padecendo pelo excesso impiedoso de trabalho. Era algo, irmãos, como nós vimos, desumano. Nós chegamos a ouvir quando Faraó retira a mão de obra, mas ainda assim, sem a matéria, exigia que os israelitas produzissem a mesma quantidade de tijolos. Ao contrário de Faraó, meus irmãos, que obrigava impiedosamente o trabalho, e era um trabalho interminável, ou seja, escravo não tinha folga no Egito. Deus chega com essa novidade. Deus chega para o povo, para que o povo descanse. Deus ordena que o povo pare e presenteia o seu povo com a dádiva do seu dia, com a dádiva do sábado, que seria o dia de dedicação ao Senhor. E para que isso fosse possível, Deus então vai dobrar a porção da cesta. Deus disse: eu vou lhe dar todos os dias o alimento, não guarde. Eles guardaram, apodreceu. Mas o Senhor agora diz: eu vou lhe dar a porção dobrada na cesta, objetivando que eles guardassem o dia. E ao perceberem isso, irmãos, que a cesta estava sendo proporcionada com uma porção dobrada, isso provocou a atenção deles. Eles ficaram surpresos que na sexta-feira estava tendo muito alimento. E a surpresa é tanta que eles procuram o profeta. Veja no verso de número 22. Observem, no sexto dia, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Veja, quando eles viram porção dobrada, eles ficaram espantados com o que estava acontecendo. Só que essa surpresa, irmãos, ela não tem justificativa a princípio, a forma como eles ficaram surpresos. Se você voltar e ler os versos 4 e 5 do capítulo 16, você vai ver que o Senhor havia dito isso, que iria dar a porção dobrada na cesta. Mesmo sem ter dado a razão, o Senhor havia dito que eu vou, na sexta-feira, dobrar o alimento. Então, veja, a informação, ela já existe. Mas o que de fato falta agora, e que agora será esclarecida, é a razão pela qual as comidas durante a semana apodreciam e na sexta-feira havia uma porção dobrada. Qual a razão disso? Então, a razão agora é dada. Veja o verso 23. Ele respondeu: isto é o que disse o Senhor:
Amanhã é repouso, o santo sábado, dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. E o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo o que sobrar, separem, guardando para manhã seguinte. Antes vimos, o armazenamento estragava, e agora o da cesta não. A porção dobrada da cesta, não. Exceto a sexta-feira, os outros dias apodreciam. Então, o que o Senhor está dizendo, ensinando ao seu povo, é simples. Vocês estão sendo providos semanalmente, na sexta, dobradamente, para que o sábado seja dedicado ao Senhor. Então veja o detalhe da narrativa. Deus diz: faça tudo na sexta, cozinhem na sexta, o que sobra guardem para o outro dia, para que o sábado seja plenamente dedicado ao Senhor. Então notem, irmãos, pelo detalhe da narrativa, a proibição de cozinhar no sábado, com a autorização de que se cozinhe na sexta, mostra que o Senhor exige que o dia dele receba total atenção, a tal ponto que a comida seja preparada no dia anterior. O Senhor está dizendo: faça tudo na sexta, cozinhe, o que sobrar vocês devem guardar para o outro dia, para que o sábado seja dedicado ao Senhor. Imagine, irmão, se Deus está proibindo cozinhar no dia dele, para que o dia seja dedicado. Imagine as coisas que você pratica no dia do Senhor. Já já a gente conversa sobre isso. Curiosamente, irmãos, uma das coisas que nós devemos atentar é que esse princípio ele antecede a lei. Você lembra que na lei mosaica dada em Êxodo capítulo 20, especial do verso de número 8 ao verso número 11, lá está um mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Só que algumas pessoas pensam que o sábado ele é instituído na lei. No entanto, nós estamos vendo aqui o princípio do sábado. O sábado está antecedendo os mandamentos, os 10 mandamentos. Por que isso, irmãos? Porque o sábado ele é instituído bem antes da própria história de Israel. Notem comigo, vocês depois, revisando o sermão na internet, vocês podem olhar esses textos com mais calma. Gênesis 2 começa afirmando, abre aspas, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, fecha aspas. Gênesis 2, verso 1. Em seguida, estabelece o princípio do sábado no descanso de Deus, que é o verso 2 e 3. Então você vê que Deus descansou. Era o sábado, o 7º dia, e Deus descansou. Então, primeiro, a palavra sábado, que significa descanso, pausa, parar, mostra que o princípio do sábado ele é estabelecido pelo próprio Deus. Veja que Deus descansou, e aqui se estabelece um princípio. Mas então, irmãos, nós devemos perguntar naturalmente na narrativa, o que significa descansar, ou melhor, o que significa Deus descansou? Irmãos, primeiro, quando nós pensamos na utilização desse termo para descrever o descanso do Senhor, primeiro entendamos o seguinte: quando diz que Deus descansou, significa dizer que a criação ela foi finalizada, longe de cessar de todo o trabalho. Quando diz que Deus descansou, não significa que Deus deixou de trabalhar,
mas que a criação ela fora finalizada. Então é longe de cessar o trabalho. Quer uma prova? Deus está trabalhando. Deus não está salvando o seu povo. Deus não está libertando o seu povo. Então Deus está trabalhando. Então Jesus chega a dizer: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Portanto, meus irmãos, o dia do Senhor, que é um dia de descanso, não é o mesmo de ociosidade, mas veja, de cessar, de terminar. Em segundo lugar, seu descanso é uma expressão do seu deleite. É uma expressão do seu deleite. Creio que as palavras de Moisés podem nos ajudar nessa questão. Avance um pouquinho para Êxodo 31 e veja o verso 17. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. O Senhor está falando sobre o sábado. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Como assim? O Senhor tomou alento? O Senhor estava cansado? Irmãos, também longe do onipotente cansar. O profeta Isaías chega a dizer, no capítulo 40, verso 28, Deus não se cansa, nem se fadiga. Na verdade, irmãos, o que o texto está dizendo é que o 7º dia foi um dia de contemplar a beleza e a perfeição da obra divina. Sobre isso, Joseph A. Paipa, no seu livro O Dia do Senhor, ele comenta assim: foi um descanso de contentamento, de contemplação. Assim como nós damos um passo para trás para olhar aquilo que temos construído ou conseguido fazer, Deus se afastou um passo para contemplar sua obra com prazer. Terceiro, ao descansar no 7º dia, Deus teve a imagem daquilo que iria providenciar ao homem. Prestem atenção nesse terceiro ponto. Ao descansar no 7º dia, Deus teve a imagem daquilo que iria providenciar para o homem. Olhe para mim. Você já reparou que o primeiro dia começou, terminou? O segundo começou, terminou? O terceiro começou, terminou? O quarto da mesma forma, o quinto da mesma forma, o sexto da mesma forma, mas você já reparou que o sábado não termina? Que chega ao sábado, o Senhor descansa, mas a narrativa não diz que o sábado terminou, que o sábado cessou, que o dia se passou. Todos os outros dias foram concluídos, menos o sábado. Já reparou isso? Que ele não termina na narrativa, ele é contínuo. Isso, irmãos, para nos ensinar que existia uma provisão nesse dia, que era uma provisão eterna, uma provisão do descanso eterno em Deus. No entanto, o pecado rompeu com essa estrutura. O sábado foi interrompido, as semanas passaram a ser contadas. E agora qual é o objetivo? É que o homem entre no descanso que ele perdeu. Note então, irmãos, como nós vimos, a guarda do dia do Senhor tem uma razão básica. Deus trabalhou, mas descansou no sábado, estabelecendo um padrão para o homem que é feito à sua imagem. Deus então está instruindo aqui Israel ao enviar maná dobrado no 6º dia. Meu povo, assim como eu parei, vocês devem parar. Assim como eu parei, eu dei o exemplo a vocês. Parem de trabalhar. Eu vou mandar tudo na sexta. Vou suprir vocês diariamente. Na sexta, eu vou dar porção dobrada. Ele vai parar de prover
para que o seu povo pare. Por isso que ele cumpriu, meus irmãos, com sua palavra. Veja o verso 24. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então veja, o Senhor proibiu que guardassem o alimento durante a semana, que ia apodrecer. Mas na sexta o Senhor cumpre, o Senhor manda porção dobrada. Eles colheram porção dobrada e viram o milagre. Moisés está dizendo: o pão não apodreceu, a comida não apodreceu. Deus dobrou a porção para dizer: vocês precisam se dedicar a mim, eu vou suprir vocês, e como eu prometi, eu farei. Como diz, irmãos, o nosso catecismo maior de Westminster, na pergunta 117, questão do princípio do dia do Senhor, que nós sabemos muito bem, já fomos instruídos aqui sobre a questão do domingo como sendo substituto do sábado judaico. Nosso catecismo diz que esse dia deve ser santificado por meio de um santo descanso por todo aquele dia, não somente de tudo quanto é pecaminoso, mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são lícitos em outro dia. Observe, irmãos, a guarda do dia do Senhor não é uma imposição moralista de líderes eclesiásticos ou de mera adaptação religiosa. Não é uma invenção da liderança da igreja. Como nós vimos, é uma instituição divina. Tanto pelo exemplo o Senhor parou, como pela ordenança. Ele não só foi o modelo de prática, mas ele foi a lei da prática. Ele parou e ele diz ao povo: pare. Ele parou e ele diz ao seu povo: pare. Sabe, meu irmão, quando você negligencia o dia do Senhor, é simplesmente rebeldia contra Deus. É simplesmente desobediência contra o Senhor. Não é um pecado contra a liderança da igreja, porque não é instituído pela liderança da igreja. É simplesmente rebeldia contra Deus. Então, não pensem, irmãos, que vocês estão infringindo normas religiosas. É bem verdade que algumas igrejas presbiterianas abandonaram o dia do Senhor. É bem verdade que muitas igrejas presbiterianas não atentam mais, os pastores não ensinam mais. Muitas igrejas, em muitos lugares, já abandonaram o dia do Senhor. Mas entendam, como nós vimos, isso é uma instituição divina. Não são normas religiosas, não são determinações institucionais, não são regras legalistas. É lei de Deus, e rebeldia é quebra da lei de Deus. A nossa doutrina diz isso. Nossos catecismos falam sobre isso. Nossa confissão fala sobre isso. Nossa Constituição ordena que os pastores e presbíteros sejam zelosos para que o dia todo, não é só o domingo de noite, seja dedicado ao culto, à adoração pública, porque é lei de Deus. Então, quando você se submete ao contrário, você está quebrando a lei de Deus. É quebra do mandamento de Deus. Então, enquanto você se preocupa em dar uma justificativa quando você se ausenta no dia do Senhor, quando você se preocupa em mandar uma mensagem e dizer as razões pelas quais você não veio para adorar o Senhor, tentando fugir da disciplina, vocês devem pensar: Deus está aceitando nossas desculpas? Nós estamos infringindo uma lei de Deus, um mandamento de Deus. Será que Deus está aceitando a minha justificativa para desobedecer o seu mandamento? Então observe, irmãos, a guarda do dia do Senhor é mandamento. Por isso, se você é negligente com o dia do Senhor, você tem que ser disciplinado.
Porque você não está quebrando uma lei da instituição, você não está quebrando um mandamento do pastor nem da liderança, você está em desobediência contra Deus. Então, a primeira razão, meus irmãos, que nós devemos entender a importância do dia do Senhor é que é mandamento de Deus, é lei de Deus. A segunda, irmãos, que o texto vai nos mostrar que torna esse dia importante, é porque, além de ser uma lei, há um propósito neste mandamento. Há um propósito neste mandamento. Isso nós veremos no verso 25 a 30. Mas reparemos, a princípio, o verso número 25 e o número 26. Então Moisés disse: como isto hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. A comida, irmãos, conforme o Senhor havia falado, permanece apropriada para o consumo. Moisés está dizendo: não temam, vai sobrar comida e a comida será preservada. Como disse Moisés, porque Deus vai suprir vocês para que o sábado seja guardado. Então, mais uma vez, o texto está mostrando: confiar no Senhor e na sua provisão para que o dia dele seja santificado. Mas, irmãos, observe o que o povo faz. Uma parte do povo, verso 27. No 7º dia, algumas pessoas saíram para o recolher, porém não acharam. Irmãos, eu quero que vocês atentem para o que está acontecendo aqui. Primeiro, o capítulo 16 registra instrução, mais instrução sobre o suprimento, o tempo todo. Vou suprir vocês, na sexta vou dar dobrado. Vou suprir, na sexta dobrarei a porção. Essa ênfase está em toda a narrativa. Aqui nós vimos, Deus cumpriu com sua palavra, o povo está suprido, sim ou não? Sim. Deus está derramando o maná, Deus está dando porção dobrada, então o povo está sendo alimentado e está com alimento, e o alimento não está podre. O alimento está saudável, apropriado para o consumo, como Deus prometeu. Então o povo estava suprido. Eles tinham porção para a sexta, tinham porção para o sábado. No entanto, diz o texto, saíram para procurar o maná e descobriram que Deus não estava providenciando. Violaram, irmãos, o sábado por causa da ganância. E o Senhor reprova isso. Vocês lembram? Primeiro, é mandamento do Senhor, e o Senhor reprovou o povo, verso 28. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Parece, irmãos, aqui, talvez você não tenha reparado, que estamos vendo ecoar as palavras de Deus a Faraó. A mesma coisa foi dita a Faraó no capítulo 10, 3. Até quando recusarás, Deus dizendo a Faraó, humilhar-te perante mim? Até quando? Então, o que é que o texto está mostrando? Se para o povo não foi nada, provocou a ira de Deus. Se para o povo não foi nada, provocou a ira de Deus. Deus está irado. Tão irado, irmãos, que no futuro, ao lembrar dessas instruções no deserto, Deus recorda esse pecado através do profeta Ezequiel. Vá para o capítulo 20 de Ezequiel. Capítulo 20 de Ezequiel. Ezequiel fica no Antigo Testamento, tá? Depois de Apocalipse. Ezequiel, capítulo 20, verso de número 10 a 13. Veja que ele diz: eu
Os tirei da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá, se os cumprir. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, pelos quais viverá aqueles que os cumprir, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Irmãos, observe que Deus se irou com o povo. Recordando sobre isso, o Senhor trata de lembrar ao povo como julgou o povo por causa da desobediência. O povo foi instruído, o povo foi suprido, mas eles foram buscar maná. Primeiro, irmãos, a razão de nossa desobediência é falta de instrução? A forma como nós violamos o dia do Senhor é por falta de instrução? Eu penso que não. Não é por falta de instrução. Estamos instruindo aqui, estamos dizendo: leia a nossa confissão, estude nossa doutrina, conheça os nossos catecismos, expondo a doutrina. Então, veja, não é por ignorância, é por rebeldia. O povo já havia sido instruído, o povo simplesmente violou o sábado. Você já está sendo instruído, você simplesmente é um rebelde. Você já sabe o que deve fazer. Rebeldia, então, é o nome do vosso pecado, porque você sabe o que deve fazer e não faz. Tem sido instruído, instruída, mas não obedece. E talvez seja a ideia de Israel. É algo simplório, não é algo tão grave assim, inofensivo. Deus pouco se importa. Deus se entristeceria se eu por acaso estivesse em adultério, cometendo um ato conjugal ilícito, se eu estivesse roubando. Mas não é tão grave assim sair para ver se tem maná. Não é tão grave assim violar o sábado, o dia do Senhor. Mas não foi isso que vimos, irmãos. Nós vimos um povo rebelde, mas nós vimos também um Deus irado. O puritano Matthew Henry, ele comenta dizendo o seguinte, preste atenção: desobediência, mesmo quanto a uma questão pequena, sempre provoca a ira de Deus. Uma desobediência, mesmo quanto uma questão pequena, sempre é provocadora. Sabe por quê, irmãos? Ele continua nesse quesito. Deus zela pela honra do dia de repouso e adoração. Preste atenção: se o fato de sair no dia de repouso e adoração para procurar alimento foi reprovado desta maneira, sair naquele dia simplesmente para buscar o nosso próprio prazer é, com certeza, uma atitude que não pode ser justificada. Deus reprovou o povo porque saiu para ver se tinha maná. Deus reprovou. Imagine quando nós usamos o dia do Senhor para o nosso próprio prazer. E eis a questão, meus irmãos. Não é uma questão de circunstância, é
é uma questão que nós usamos o dia do Senhor para buscar o nosso próprio prazer. Nós planejamos violar o dia do Senhor para o nosso próprio prazer. E eu quero chamar a atenção para coisas importantes. Porque, primeiro, culturalmente, irmãos, o excesso de trabalho consome nossa sociedade. Vivemos um Egito, trabalho de domingo a domingo. E é uma escravidão aceitável, porque é CLT. Isso é tudo fruto de um ídolo consumista. E tem consumido a alma do povo de Deus com o desejo de ter mais. Veja, o povo aqui está sendo alimentado, ele tinha comida, eles tinham o que comer, a comida estava lá no armário, eles podiam confiar no Senhor, comer no sábado, na segunda Deus iria prover. Mas o ídolo do consumo é sempre o desejo de ter mais. E isso, irmãos, tem trazido banalização ao mandamento. De que forma? Eles tinham alimento, mas eles saíram procurar alimento. Eu quero lembrá-los de uma coisa, irmãos. O mandamento de Deus, veremos isso, vamos expor aqui, depois de alguns domingos, sobre o capítulo da confissão de fé, do dia de repouso e do culto. Vamos começar a expor, vamos gastar mais alguns meses instruindo o povo, instruindo vocês sobre o que diz a nossa confissão. Mas vamos ver que esse mandamento compreende aquilo que a Escritura chama de trabalho essencial. Ela descreve como aqueles trabalhos que são essenciais para a vida humana. Por exemplo, médicos. Você precisa de médicos. Enfermeiros. Segurança pública. Você precisa de policial na rua para proteger a sociedade. E etc. A Escritura descreve aquilo que é essencial, que é vital para a sociedade, e esses trabalhos devem funcionar, mas com escalas, para que as pessoas possam adorar ao Senhor no dia dele. Mas preste atenção o que acontece na maioria das vezes. Pessoas empregadas, com seus devidos salários, optam geralmente por empregos que violam o quarto mandamento. Que não são trabalhos essenciais, mas que simplesmente eles optam por trabalhos que violam esse mandamento. Domingos e mais domingos são dedicados ao trabalho quando não se tratam de empregos essenciais que o Senhor estabelece. Não tenho dúvidas, irmãos, que optar por esses trabalhos é violação da lei de Deus, ou não? Quando eu tenho o meu sustento, eu tenho minha renda, mas eu quero trabalhar num lugar por causa de um salário que viola, que diz, você não pode estar no domingo na igreja. Uma vez perdida você vai, mas você tem que se dedicar ao domingo ao trabalho, um trabalho que não é essencial. Isso não é violação da lei de Deus? E quando a pessoa se submete a concursos que também promovem violação da lei de Deus, trabalhos que não são essenciais, mas que vai exigir o domingo. Ah, pastor, mas não é bem assim. Se essas pessoas estão certas, irmãos, então tudo aquilo que não é essencial também pode trabalhar no domingo. Mas, pastor, o trabalho sustenta a minha casa e os outros não. Os outros não. Os outros não têm o direito de usar o mesmo princípio para abrir suas empresas, venderem na internet no dia do Senhor, usarem suas redes sociais para no domingo divulgarem seus produtos. Se uma coisa logicamente pode de um lado, do outro também pode. Pastor, discordo do senhor. Você tem todo direito. Só não diga que é doutrina minha. É doutrina da igreja. Você está em pecado. Você está em pecado.
Se esses tipos de trabalhos, irmãos, não são vitais para a sociedade, não são vitais para a ordem, é desobediência. Olhe, Deus proibiu cozinhar. Deus disse: eu não quero que vocês cozinhem na sexta ou no sábado, eu quero que vocês cozinhem na sexta, para que o sábado seja dedicado a mim. Não quero nem vocês na cozinha, eu quero vocês no sábado, dedicados a mim. As palavras são objetivas. Cozinhe tudo na sexta, asse tudo, guise tudo, faça o pirão, faça tudo na sexta, para que no sábado vocês guardem. Notem, irmãos, notem a seriedade disto, para que o povo se dedicasse plenamente ao dia do Senhor. Mas o que é que eles queriam? Eles queriam mais. Deus supriu o povo. Deus deu segunda, terça, quarta, quinta, sexta dobrou. Mas no sábado eles saíram. Irmãos, veja, eles decidiram sair, mas o Senhor tinha dado sustento. O problema, irmãos, não é o que não temos, é que queremos mais. Deus tem cumprido com sua palavra, nos sustentado e dado porção dobrada. Ou você não tem mais do que você merece? Ou você ousa dizer aqui que não tem mais do que merece? Ou mais do que o básico? Você tem o que comer, você tem o que vestir, você tem o que calçar, você tem um carro, você tem dinheiro, você tem salário. Então veja, você tem muito mais do que o básico, mas você quer mais. Aí por isso que você sai para procurar maná. E quem sai, irmãos, para esse espírito de consumo, Satanás tem algemas prontas para escravizá-los. O diabo tem promessas para quem sempre busca algo mais, profanando o dia do Senhor. Eu também penso, irmãos, que uma das coisas que nós devemos olhar, que o Senhor está nos mostrando, é que outra dificuldade talvez seja o desprazer no dia. Parece que é entediante cumprir este mandamento. Parece que é entediante guardar o dia do Senhor. Ainda que se compreenda, por exemplo, a necessidade do descanso, irmãos, Deus está ensinando um princípio fundamental aqui. Deus está dizendo: todo ser humano precisa descansar. Deus está instruindo isso. Então, por exemplo, alguém que trabalha e não descansa, ele está quebrando um princípio fundamental de Deus, que Deus estabelece para o próprio homem. Mas o tédio, irmãos, luta contra esse dia. Eu gosto de Esther, não a daqui, a filha de Jonathan Zé Edwards. Ela diz o seguinte: como eu desejo um estado mental do dia do Senhor. Mas, em vez disso, meus pensamentos vagueiam até os confins da terra. Independente da obrigação em que eu esteja empenhada, estou tão fria e morta como uma pedra. Vejo que o meu coração está voltado para o mundo e não para Deus. Isso é, irmãos, eu não tenho prazer na lei do Senhor, no dia do Senhor. Veja, nós vimos, Deus se deleitou no seu dia, nós somos entediados. É por isso, irmãos, que nós não nos preparamos. Chegamos atrasados quase todo domingo na convocação do Senhor. Por vezes sonolentos. Ou você acha que eu não percebo? Os cochilos.
Até vontade de dormir, que é tão bonito. Outros ficam na esperança de que o dia termine logo. Parece um fardo o dia do Senhor. Agora, se não lhe dá prazer o dia do Senhor, o que lhe dá? Se o dia do Senhor não cativa a sua alma, o que tem cativado? Se o dia do Senhor não move suas afeições, o que tem movido suas afeições? O mundo. Por isso que mesmo com alimento decidem trabalhar no domingo. Outros programam férias contando com o domingo. É porque quer resolver o problema do dia do Senhor, tire férias. Aí você usa o domingo na praia. Há aqueles que planejam festas, aniversários, vão para aniversários, vão para isso e aquilo no domingo. Decidem participar de esportes no domingo. Alguns só adoecem no domingo. Não é curioso? Tem doença que só ataca no domingo. Não estou dizendo com isso, irmãos, que não podemos adoecer no domingo. Mas se você observar, essas doenças só atacam no domingo, na segunda já estão curadas. Elas só afligem até a meia-noite do domingo. 00:01, a cura vem. Tudo no domingo. Sabe o que é isso, irmãos? Não tem prazer em Deus. Aí eu pergunto, a troco de quê? A troco de quê? O que é que está se negociando? Da alma. Entendam, irmãos, empregos, carros, roupas, passeios, esportes. Qual o valor dessas coisas para a sua alma? Quer dizer, então, irmãos, que vale mais os prazeres terrenos do que o dia do Senhor? Quer dizer que mais vale um esporte? Quer dizer que mais vale um pouco de dinheiro a mais? Quer dizer que vale mais um carro? Quer dizer que vale tantas outras coisas terrenas, passageiras, findáveis, do que o dia do Senhor? Que cristianismo é esse? Que cristão é esse? Que filho de Deus é esse? Que ama mais as coisas mundanas do que as dádivas do dia dele. Quer dizer, então, que uma vida financeira vale mais do que a sua alma? E aí eu pergunto, irmãos, não temos medo da ira de Deus? Deus disse, o pecado da rebelião é como feitiçaria. Não fale de um macumbeiro, de um feiticeiro, quando você é rebelde com relação ao dia do Senhor. Que você se compara a ele. Eu não, o Senhor lhe compara. Você é um feiticeiro gospel. Rebelde. E a ira do mandamento será derramada. Porque isso também, irmãos, é uma violação clara ao nome dele. Eles estavam se recusando a servir o Senhor nos moldes que o Senhor estava estabelecendo. Deus estava dizendo, eu quero um dia, eu salvei vocês, eu quero um dia. Um dia, irmãos, 365 dias no ano. O Senhor nos dá 52 e nós estamos insatisfeitos. 365 dias, Deus pede 52 e nós estamos insatisfeitos. Na verdade, irmãos, lembram da passagem anterior, quando nós violamos o dia do Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, nós queremos muito mais do que a salvação. Nós não queremos te servir. Nós temos algo melhor para fazer. Senhor, eu ir para o culto, eu tenho um aniversário, Senhor, para ir. Eu tenho uma festa. Eu tenho uma praia, Senhor, eu não posso deixar de estar no culto solene, desfrutando da Tua presença, ouvindo a Tua voz,
sendo contemplado pela tua graça, ver o teu Espírito operar no meu coração. Não! Eu preciso correr, eu preciso praticar um esporte. Eu não quero isso, Senhor. Eu quero deleite na minha carne e não na minha alma. Deixar de jogar uma bola para ouvir Deus falar e eu sou lá um imbecil. Eu vou praticar o esporte, fazer uma festa, vou ficar no meu sítio, tomando banho na minha piscina. À noite eu vou para a igreja, mas domingo de manhã dá para curtir um pouquinho. É por isso, irmãos, que eles perdem, ou que se perde o que o dia do Senhor tem a oferecer. Veja o verso 29 do capítulo 16, a primeira parte. Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Irmãos, se vocês não entendem, a observância deste dia é um dia que produz vida. E Deus está mostrando isso ao povo, dizendo que o dia estava sendo dado para benefício do povo. Deus estava dizendo: eu estou beneficiando vocês, dando esse dia. Eu dei a vocês. Então veja, o dia não era para benefício de Deus, o dia é dado para o benefício do seu povo. Por isso, irmãos, Ele está suprindo o povo até sexta, para que o povo guarde o seu dia. Então, além de ser essencial, irmãos, importante, porque o dia do Senhor é um mandamento, é porque também, em segundo lugar, Ele tem um propósito de abençoar o seu povo. Isso ecoa, meus irmãos, Isaías capítulo 58. Rapidamente, Isaías 58. Veja o verso 13 e o verso 14. Se vigiarem os seus pés para não profanarem um sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, as palavras de Isaías ecoam mais ou menos o seguinte: se você se deleitar no dia do Senhor, então te deleitarás no Deus desse dia, a saber, em sua bondade. Se você guardar o dia do Senhor, você vai ver como Deus é bondoso, como Deus é fiel, na certeza de seu amor e favor, e estarás acima de qualquer perigo. Além disso, o Senhor promete: desfrutarás do bem da terra de Canaã. Figuradamente, irmãos, desfrutarás de bênçãos temporais e de bênçãos espirituais. E Isaías diz: isto é certo. Veja, Deus não mente, isso provém da boca dele. Ele está dizendo: se você guardar o meu dia, eu vou te abençoar, eu vou te enriquecer, não somente com bens nesta vida, mas com bens eternos.
Mas nós não queremos isso. Queremos a glória do mundo. Mas o que pode, irmão, se comparar a essas bênçãos? Por isso, irmãos, Deus diz a Moisés, veja a parte B do verso de número 29, diz assim: por isso ele no 6º dia lhes dá alimento para 2 dias, cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Veja, eu estou dando a vocês, por isso guardem. É para o bem de vocês, não é para o mal de vocês. E então as Escrituras acrescentam, irmãos, o comentário no verso 30. Assim o povo descansou no 7º dia. Parar, irmãos, no dia do Senhor é descansar na graça de Deus. O que os aniversários que você participa no domingo têm a lhe oferecer? O que o lazer no dia do Senhor promove na sua alma? O que as festas dominicais promovem para a sua vida? Imagina, irmãos, que algumas coisas, em certo sentido, trazem algum prazer, mas quais abençoam sua alma? Quais delas produzem riquezas eternas? Pelo contrário, irmãos, comida, descanso e etc., os benefícios do esporte, o lucro do comércio, quando são frutos da desobediência, desgraçam a alma. Não há benefício na alma de rebelde. Olhe para mim com atenção. Olhe para aqueles que vivem a violar o mandamento de Deus. Veja quanto falta vida neles. Veja quanto falta de vida espiritual neles. São secos. Veja como eles são secos. Mulher, você que estimula o seu marido a encontrar trabalhos, que trabalhe dia de domingo, dia importante que nós vamos trocar de carro. Olhe para a alma dele e veja como ele é seco. Olhe para a alma dele e veja como ele é vazio. Vida espiritual não transpira. São insensíveis, são surdos, negligentes espirituais. Veja se eu estou mentindo. Olhe para ver se eu não estou mentindo. Olhe como eles são desfigurados, mortos, estão padecendo, às vezes estão até bonitinhos, arrumados, que agora estão ganhando mais, dirigindo um carro melhor, mas veja como estão secos, vazios, destruídos na alma. Rebelde não tem benefício na alma. O que é que você vê neles? Ganância, carnalidade, mundanismo, promiscuidade. Eles exalam morte espiritual. Por isso não sentem prazer. Por isso que qualquer convite lhe tira do dia do Senhor. Por isso que qualquer emprego para ganhar um pouco mais vai levá-lo a trabalhar domingo a domingo. Está morto, acabado. E tudo com incentivo das mulheres e etc., para que eles ganhem mais. E as mulheres contribuindo para os homens irem para o inferno. Meu filho, ganhe mais. Não se preocupe com o dia do Senhor. Seu trabalho não é essencial, mas trabalhe, porque nós vamos curtir a vida com você. E no final, ele curtirá o inferno. Mas, irmãos,
nós devemos lembrar que o domingo é uma bênção pela esperança do descanso eterno. Eu queria que você prestasse atenção nisso, porque Deus cumpriu sua promessa ao enviar Jesus Cristo, porque o sábado apontava para o Cristo que viria. E em Cristo, o domingo representa o Cristo que veio. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe, irmãos, o dia do Senhor é uma recordação abençoada do dia que nós finalmente iremos parar para sempre. Para aquele que é cristão, que está peregrinando, que está nesta vida a peregrinar, saudoso pelas mansões eternas, quando ele adentra no domingo, ele olha para a eternidade. É uma lembrança de que os labores desta vida perecerão e descansaremos para sempre. O autor aos Hebreus lembra disso, dizendo: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele descansou de suas obras, como Deus das suas. Então o autor exorta: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Hebreus 4, 9 a 11. Quem rejeita o dia do Senhor, irmãos, rejeita a esperança futura. Porque quando nós, irmãos, sofremos no deserto, como o povo padecia no deserto, com os sofrimentos comuns de uma vida de peregrinação, nós, quando sofremos nesta vida, com nossas dores, com nossas doenças, com nossos anseios, com as nossas guerras, quando chegar o domingo, ele chega para nos confortar, dizendo: resta pouco tempo, o Senhor já está vindo para nos dar o descanso. Tenha calma, você vai descansar. Vai existir um descanso eterno. Vai existir um descanso pleno. Mas quando rejeitamos, irmãos, o dia que recebemos de Deus, nós estamos dizendo: eu não quero, Senhor, eu quero viver nesta vida como um escravo para sempre. Sempre digo quando mando mensagem para o grupo: aqueles que rejeitam o dia do Senhor serão rejeitados por Ele naquele dia. Logo, irmãos, como cristãos somos chamados a resistir às ambições da cultura que nos cerca, recordando a poderosa obra de Deus na salvação. Esse é o sinal que nos abençoa. Então, é importante guardar o dia do Senhor, não simplesmente porque ele é mandamento, mas porque a bênção de Deus neste dia. Finalizando, irmãos, uma terceira razão que o dia do Senhor é importante é o sinal de sua provisão permanente, que vai do verso 31 até o final. Esses versículos, irmãos, eles fornecem informações adicionais sobre o pão que Deus enviou do céu. Você vai ver que o maná era delicioso, o maná tinha gosto de mel. O Senhor disse que é um antigosto da terra que mana leite e mel. E é um sinal do favor de Deus. Era uma comida, aquele que providenciava para o paladar do povo. Então Deus está instruindo o povo a guardar, e o povo deveria guardá-lo. Veja o verso 31 ao 34. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Moisés disse: esta é a palavra que o Senhor ordenou:
Dele você pegará 2 litros e guardará para futuras gerações, para que vejam o pão com que eu os sustentei no deserto quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: peguem um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque-o diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão colocou diante da arca do testemunho para o guardar. Veja, irmãos, o povo deveria guardar, preservando um pouco menos de 2 litros numa jarra. Há discussões sobre aqui qual é o momento que Moisés faz isso. Algumas traduções dizem que ele coloca dentro da arca do testemunho. Então alguns pensam, então o tabernáculo já foi construído e etc. O autor aos Hebreus explica essa narrativa dizendo que era uma urna de ouro. Então, ou seja, eles fizeram um recipiente conforme o Senhor ordenou. Esse recipiente seria guardado numa urna de ouro e posteriormente seria colocado na arca do testemunho junto com as tábuas. E o que Moisés está dizendo é que esse maná que seria guardado, ele seria conservado, veja, o tempo que ele passasse ali, ele estaria preservado, ele não iria se deteriorar e serviria como memorial. Além disso, Deus queria que eles se lembrassem da expiação, da libertação, da adoção, mas com o maná, Deus está querendo lembrar uma coisa: a provisão. O maná guardado era uma lembrança de como Deus cuidou do povo dele no deserto. Que o Senhor vai dar pão todos os dias durante 40 anos. Isso vai acontecer, o Senhor vai alimentar o povo durante toda a sua peregrinação. E o maná guardado era o sinal de que fez isso, de que Deus cumpriu com sua palavra, até que finalmente o povo entra na terra prometida. O povo vai se lembrar disso durante a história. Salmos falarão sobre isso. E essa lembrança, irmãos, é um encorajamento para a fé. E aí veja os versos de número 35 e 36. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra prometida, ou em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinha 20 litros. Veja, irmãos, sua lembrança era um encorajamento para a sua fé. Eles deveriam se lembrar do que o Senhor fez. E o Senhor cumpriu isso. Veja que o Senhor sustentou o povo. Irmãos, Ele nos lembra também que será o nosso sustento durante toda a nossa vida. Ele é a nossa provisão. Por isso que Ele diz: guarde o meu dia. Não se preocupe, pare. Celebre o meu dia e deixe que eu vou lhe sustentar. Mas também, irmãos, Ele nos dá esse dia para nos lembrar do que o Senhor Jesus fez, da sua ressurreição, de que Ele venceu a morte e nós venceremos para um dia descansar na eternidade. Ele nos deu o pão da ceia do Senhor, para nos lembrar não só da provisão dos nossos dias, mas da provisão da nossa alma. E mais do que isso, irmãos, é um lembrete contínuo da cruz, onde Jesus ofereceu seu corpo como sacrifício por nossos pecados. O dia do Senhor é uma lembrança de que fomos perdoados. Ele só existe e só faz sentido para os perdoados. Por isso que o mundo é consumista e quer que você trabalhe de domingo a domingo. Mas o domingo não é para todos, é somente para os crentes que querem descansar na eternidade.
Finalizo. Quem despreza o dia do Senhor, despreza o Senhor do dia. Ó Senhor, livra-nos, ó Deus, e encharca a nossa alma de prazer. Para nos deleitarmos, Senhor, neste dia, que tanto nos enriquece a alma. Não deixe que o Satanás, Senhor, rebate nossos corações e alimente nossos prazeres, para que não venhamos, Senhor, a desprezar tão grande dádiva. E assim nós te agradecemos, Senhor. Amém.